Que... Bom dia, flor do dia. Good morning. Olha, Nina. Quer participar da live, Nina? Mas tu não odeia pet? Tu não odeia pet? Tu não odeia os cachorros? É o que dizem, né? Anderson, tu odeia, tu quer a morte dos cachorros. Tu come carne de cachorro. Nossa. Deu o que falar, né, cara? Idolatria. Mas tá louco, rapaz. É um bando de punheta, meu. Isso aí eu tô falando. É bom de Playmobil, afeta essa galera, meu. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, hoje a gente vai tratar sobre a questão de um homem precisa de referências no nosso terceiro dia de discipulado. E eu quero começar falando porque talvez é uma das coisas que mais mexem comigo, que mais me tocam, e eu vou conectar essa necessidade de referência com a necessidade de paternidade. Eu gosto de definir paternidade em 3 P's. Existem os 3 P's da paternidade: proteção, provisão, plataforma, que é o envio. Então, Deus assim concebeu que todo ser humano faça parte de um ciclo saudável, paterno, materno, familiar, onde a mãe puxa para si e nutre emocionalmente o filho, e o pai afasta de si, enviando, sendo moralmente a referência para todo ser humano. Quando o indivíduo só tem pai ou só tem mãe, de alguma maneira a sua personalidade ou o seu caráter vai ser limitado ou deficiente. Aí que vem Deus com o Abba Pai, aí que vem a igreja com as suas referências e tal. E o que me enche de indignação, por isso que às vezes vocês veem a gente tão tomado de convicção, como o Jack disse ontem, não somos dublês. A gente encarna isso porque a gente sabe do tremendal de lama que viemos, da falta de referência. Então, existem pecados na nossa jornada de santificação, mas o padrão não é a experiência, o padrão são as Sagradas Escrituras, que determina a verdade, não é a nossa experiência. A experiência não é doutrina, a doutrina são as Sagradas Escrituras, o que ela determina como um padrão. Paulo foi ousado a falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O cara desistiu tanto de agradar a si mesmo, que ele assume um padrão absoluto de vida, de moralidade, de ética, de comportamento, de procedimento. Vocês podem ter plena convicção, como se Paulo estivesse dizendo isso, vocês podem ter plena convicção que ao olharem para mim, eu serei transparência de Jesus. Eu serei um atalho do caminho que ele é. Se vocês olharem para mim, vocês vão conseguir ver em mim atributos transferíveis de Deus. Eu sou o endereço de Deus entre a comunidade dos santos. Recorram a mim, que eu estou representando plenamente quem ele me recomendou ser. Então, um homem precisa de referência. Por que é trágico para mim isso, Jack? Porque quase todas as minhas referências morais não vieram da igreja. Vieram da história do cristianismo, por isso que eu falei ontem, quanto mais morto o pastor e o teólogo estiverem, mais saudável é o ensino, porque ele não tem compromisso com o nosso ego, não vai dizer que a gente é o centro, vai esmagar a gente, entendeu? Mas assim, cara, é um grande percentual dos homens da igreja e até os homens do púlpito que não assumem o padrão bíblico. Então, na minha formação como homem, como ser humano, como pai, como marido, cara, eu posso afirmar categoricamente que 80% da minha formação moral como homem não procedeu de uma experiência congregacional. Quem me ensinou a ser homem? A rua, o rap, o hardcore, o punk rock. Olha só, meus exemplos de integridade, cara, de alguma maneira possuíam procedimentos marginais, banditistas, assim, ó. É por isso que eu brinco, eu sou um conservador marginal. Então, luto pela tradição, pela família, pelos valores absolutos bíblicos e tradicionais, mas eu não vou mentir que há um flerte interior meu com a poesia da máfia, do pai da máfia, do Don Corleone, da rua, do rap. Peaky Blinders. Peaky Blinders.
do tipo assim, o bandido do rap narrado pelo Racionais tendo ética. Imagina, cara, o bandido tem ética. Muito. O dono do morro e do bairro, que é o traficante, tem ética, Jack. Ele destrói a nossa vida vendendo droga, mas diz, não pode estuprar na comunidade, não pode roubar trabalhador, não pode mexer com... Tem alguém me ligando aqui, interrompeu. Tá tudo ok o áudio? Tá tudo ok, tá tudo ok. Deu uma então, travadinha, cara, mas segue. Para mim é lamentável a falta de... Anderson, se o teu iPhone bota na luazinha. Lua? O teu iPhone, se for iPhone, tu bota numa lua, tem uma luazinha, que essa luazinha é para ninguém te ligar. Ah, eu não tô ligado, velho. Tem que aprender isso aí, não sei não. Tá, depois eu te mando isso aí, então. Pode seguir, tá bom, vai. Então, para mim, é lamentável, cara, a falta de referência e, consequentemente, a falta de paternidade, porque o padrão vai se replicando. Se não houve referência e paternidade, a próxima geração não aprende. Cara, eu não aprendi. Assim, ó, foi intencional o comer da migalha. Então, 20% da minha construção, sim, veio da experiência congregacional. Mas não havia homens intencionalmente dispostos ao ensino. É assim, a minha paixão por Jesus impulsionava a comer da migalha da mesa dos caras. Entendo. Então, mas toda a minha estrutura, cara, de pai, homem, marido, cidadão, vem da rua. Por isso que, vez ou outra, eu deixo escapulir. Xinguei o cara todo aqui no culto de domingo, pedi perdão ontem aqui na live, porque às vezes tem que ser feito, mas as irmãs estão nos seguindo, não merece ouvir a gente tratar um canalha dessa maneira. Então me excedi, mas isso é o espírito maloqueiro. Se eu tivesse um pai, eu seria refinado. Se eu tivesse um pai, eu seria sofisticado. Se eu tivesse um pai, minha cara não estava tatuada. Eu gosto de tatuagem. Mas se eu tivesse um pai ia dizer, filho... Na cara, não. Na cara, não. Entendeu? Claro. Então, às vezes, a gente se excede mesmo. Porque a nossa escola foi rua. E a do Jack, aparentemente, também foi rua, cara. Cara, foi pancada. Ele falou ontem que viu a mãe apanhar. Quantas vezes eu não vi minha mãe apanhar? Entendeu? Então, assim, quando eu vi o nariz da minha mãe quebrado a primeira vez, eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, eu decidi dentro de mim. Eu serei um homem e eu nunca irei agredir uma mulher. Então, quando a minha vida encontrou o Senhor Jesus Cristo, Jesus só potencializou o sonho e a expectativa daquela criança. E aqui, ó, por exemplo, Paulo é tão sério e tão urgente que também não é novo. Sempre foi histórico. Eu chamo isso de fator Timóteo. Para você achar uma paternidade espiritual, e aqui eu não estou falando dessa moda neopentecostal, porque não tem como o cara ser pai espiritual de 5.000 pessoas. Mas pode haver uma madre, por exemplo, a mãe de Alexandre de Rufo. Paulo falou bem assim, ó, saúda Alexandre Rufo e a mãe dele, que é uma mãe para mim. Romanos 16. Então é possível haver uma madre espiritual, paterna, materna, de pessoas com cabelos grisalhos. Hoje mesmo, cedo, ontem à noite, 1h eu estava sendo repreendido por gente de cabelo grisalho. Olha, filho, estão ligando aqui para mim que você xingou um cara aí na live. Faz isso não, filho. Você é maior que isso e tal. E ó, você tem que baixar a cabeça, entendeu? Exato. Amém, fiel e tal. Mas olha só o que Paulo fala para Timóteo. Eu não tenho outro, ele escrevendo em uma de suas cartas, direcionado a uma igreja. Ele falou, eu não tenho outra pessoa que participe do mesmo sentimento que eu para enviar até vós, a não ser Timóteo. Filipenses, né? Ele fala isso. A não ser Timóteo. E olha o que ele disse a Timóteo em uma de suas cartas. Olha, eu venho te lembrar que reavive o dom que há em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 1 Timóteo. Em outro lugar, ele disse o seguinte, olha, quanto a você, meu filho, cara, isso aqui é fenomenal. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros.
Porque a rua me atraiu, a marginalidade me atrai. Porque a gangue é o substituto da família, seja ela natural ou espiritual. O que o pai não disse ao filho, o traficante chega e põe uma arma na mão e diz: eu creio em você, vai lá e mata aquele cara. Uhum. Exatamente assim. Cara, Exatamente. eu falei para você, ó, Catecismo Maior de Westminster, eu me emocionei, porque eu falei, graças a Deus, né, que a linguagem da paternidade não é uma linguagem só pentecostal ou neopentecostal. É um catecismo presbiteriano, né? Pergunta 124. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? Nossa. Resposta. Pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Referências, Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se aquele que te deu a luz. Então, quero encerrar minha fala também falando um pouco da minha tristeza sobre a falta de referência paterna e, consequentemente, moral de nós, pastores. Cara, pastor é pai, igreja é lar. Nós pontuamos isso aqui ontem na live. Cara, uma mulher precisa ir para a igreja sabendo que a igreja é um lugar seguro, de homens de verdade, de homens protetores, de homens cultivadores, de homens que elas não vão, cara, serem tratadas dentro da experiência congregacional como são tratadas fora. Um paz do Senhor significa paz do Senhor. Ela não precisa ficar supondo que o cara está desenhando o corpo dela para uma pornografia, para uma masturbação. Não, cara. A igreja é lugar de segurança. Então eu penso o seguinte, que tanto a unção quanto a safadeza desce da barba do Arão, cara. Se um pastor não é pai, ele é fraudador, cara, do rebanho, das pessoas e das ovelhas, se o Arão permite que a unção desça da sua barba, Arão também permite que a safadeza desce. Um líder, ao subir numa plataforma, ele assumiu um lugar de paternidade. As pessoas estão dizendo que aquele cara, por estar ali, o que ele vai dizer é verdade. Então, se ele está falando uma mentira, o povo que está embaixo aceita como verdade. Porque a representação do púlpito, para nós pentecostais, do altar, é um lugar de referência, um lugar de santidade, é um lugar onde as pessoas supostamente estão levando Deus a sério. Existe um padrão bíblico. As escrituras disseram, Paulo escrevendo a Timóteo, a Tito também, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Quer ser um pastor cristão, um líder cristão, é uma boa obra. É necessário, porém, que ele seja. O Iago Martins, cara, fez um Twitter ontem sensacional. Ele falou bem assim, você é pastor e você caiu em imoralidade sexual? Faz o seguinte, desce do púlpito, apaga tuas redes sociais, some durante 10 anos e vai cuidar de você e da sua família. Mas hoje a igreja, um cara vai para a rede social, estou arrependido, faz uma livezinha chorando e em 2 meses está de volta. Não foi tratado, não foi confrontado e vai continuar sendo um fraudador. Exatamente. Porque olha só, um livro do Piper, que eu vou recomendar no final, Sexo e a Supremacia de Cristo. Olha o que o velhinho disse. É um herói vivo nosso, tá? É um pai. É um pai. Ele disse, olha... cadê? À primeira vista, para muitos, parecerá completamente falso conhecer Cristo guardará e orientará nossa sexualidade. Porque muitos citarão pastores, pregadores e teólogos que cometeram adultério ou que se tenham descoberto viciados em pornografia ou que abusaram sexualmente de meninos e meninas. Certamente, então, os pastores que detêm o ofício sagrado de apacentar com delicadeza o rebanho de Cristo podem ser tão corruptos.
não pode haver correlação entre conhecer Deus e ser sexualmente correto, certo? Acho que essa questão deve ser respondida a partir das escrituras e não da experiência. Ora, porque se as escrituras ensinam que conhecer verdadeiramente Deus guarda, guia e dirige nossa sexualidade em pureza e amor, então podemos ter certeza de que um pastor, pregador, teólogo ou qualquer um cuja sexualidade não seja dirigida, guardada e guiada pelo amor e pela pureza de Cristo, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. É simples assim. Se o rebanho não é meu, se a família não é minha, se eu sou um pastor temporário, servindo ao pastor absoluto e eterno que é Jesus, não tem a menor possibilidade bíblica, estou falando de Bíblia, não estou falando de emoção, sensacionalismo, eu estou falando de Bíblia. Não existe a menor possibilidade desse indivíduo viver de uma maneira como se não fosse prestar conta. Porque o mínimo, se Paulo estabeleceu um padrão para Timóteo, o mínimo que aquele padrão estabelece no coração pastoral é a integridade. Um pastor erra, um pastor peca, mas se é pastor, é íntegro. E cair de pé é sinônimo de integridade. Gente, eu não resisti, gente, eu não aguento. E chama as coisas pelo nome, como Davi. Salmo 51 é o salmo do arrependimento. Ele não chamou o pecado dele com Betseba de pecado, Jack. Ele chamou de crime. Me livre dos crimes de sangue. E ele também não jogou a culpa nos outros, né? Sim. Ele pegou o boleto para ele, né? Ele não relativizou. Exatamente. Porque um homem de Deus chegar à plenitude da convicção do seu pecado, eu comentei isso com o Jack e comento com os homens aqui da nossa igreja. Davi era pastor, rei, guardião. Deus, através do profeta, pegou Davi pelo seu senso de integridade. Homem bíblico é íntegro. Pastor, não tem nem como dizer pastor precisa ser íntegro. É um atributo do pastorado a integridade. Exato. Entendeu? Exato. Então, o profeta contou aquela história do homem rico, do homem pobre, que o homem rico roubou a ovelhinha do homem pobre. No fim da conversa, Davi estava indignado porque o seu senso de integridade foi ativado. Olha, esse homem é um homem injusto e esse homem precisa morrer. E o profeta diz, esse homem é o Senhor, meu rei. Então, olha, eu acho lindo aquilo quebranta meu coração. Então, Davi foi pego no seu sentimento de integridade, porque a integridade é um atributo da masculinidade bíblica, é um atributo do pastorado. Então, todo homem bíblico, todo homem cristão, e principalmente nós, pastores e líderes, precisamos ter a integridade como alvo, como foco, porque o mal e o bem que nós estamos fazendo já está construindo a igreja dos nossos netos. Cara, ouve isso. O pecado que tu tá vivendo hoje, tu tá autorizando. Eu não sou místico, mas o pecado que tu tá vivendo hoje, tu tá autorizando os teus netos viverem. Olha só como é belo o evangelho, cara. Abraão fez peregrinando, ele fez uma oferta e um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de Betel. Seu neto, depois de 100 anos, Jacó fez a mesma peregrinação. Jacó fez a mesma peregrinação e montou um acampamento no local geográfico onde Abraão tinha feito um altar a Deus. Quando ele dormiu, ele teve o toque e a sensação como se estivesse diante dos portais do céu. Ele disse, parece que eu estou diante das portas do céu. Cara, isso é sério. É como se a presença de Deus ficasse prisioneira geográfica da adoração de um homem de Deus, de um homem íntegro. Então, a santidade que você está vivendo hoje, ela já foi autorizada para as próximas gerações. E o pecado que você está vivendo hoje também já foi lançado. Um homem de Deus, um homem íntegro, já está construindo a igreja dos seus netos, cara. E você não pode viver de qualquer maneira. Você tem que viver de maneira bíblica e de maneira cristocêntrica. E eu quero encerrar aqui a minha fala lendo um trecho do Bispo Riley, que é um bispo anglicano do século XVIII. Esse livro aqui é o livro, cara, cabeceira. É um dos mais brutais, ó, gigantesco. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor.
Por isso que eu falei, irmão, quanto mais morto o cara tiver, mais brutal ele é. Não, o Riley, deixa eu só dizer uma coisinha aqui. O Riley, eu tenho um comentário dele aqui, que tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o único comentário que não repete, quando ele fala o mesmo texto em Marcos, ele traz uma outra aplicação. Quando ele fala o mesmo texto em Mateus, uma outra aplicação. Em todos os comentários dizem assim, vai lá e olha o que eu falei em tal evangelho. Ele não faz isso. E eu pesquisei, porque ele escreveu o comentário dos 4 evangelhos. Ele não escreveu para vender. Ele escreveu para a igreja que ele pastoreava, cara. Meu Deus. Ele escreveu para o povo que ele pastoreava. Aí depois venderam. Mas ele não escreveu aquilo para venda. Ele escreveu aquilo para o povo. Brutal. Demais. Olha o que ele fala. Porque é justamente isso. Se você não ama a santidade agora, o que você vai fazer com o Senhor na eternidade, macho? Exatamente. É antipática a tua relação com um Deus Santo, é antipática. Se tu ama o pecado, tu não pode desejar comungar eternamente com um Deus Santo. Há uma antipatia entre tua natureza e a natureza dele, entre tuas escolhas e as escolhas dele. Então, baseado nessa lógica, o Riley escreveu o seguinte: o que faria um homem não santificado no céu? Se porventura conseguisse chegar lá, consideremos essa questão com toda a franqueza e respondamos com honestidade. Ninguém pode ser feliz em um lugar onde não se encontra à vontade, onde tudo ao seu redor não combina com seus gostos, caráter e hábitos. Quando uma águia sentir-se feliz em uma gaiola de ferro, quando uma ovelha sentir-se feliz dentro da água, quando uma coruja sentir-se feliz sobre o resplandecente sol do meio-dia, quando um peixe sentir-se feliz em terra seca, então, mas não antes disso, admitirei que um homem não santificado poderá estar feliz nos céus. No mesmo livro, ele fala... Que mesa você vai sentar para a comunhão? Porque se o assunto lá é santidade, eles respiram santidade. Qual a conversa você vai puxar com Paulo, com João, com Tiago, com Davi, com Ezequiel, com Jeremias, com Amós, com Neemias, entendeu? É inadequado, assim, ó, você não vai ser bem-vindo porque as tuas escolhas são antipáticas às escolhas de homens que viveram para Deus de maneira radical. Ele disse, se você não ama a santidade agora e aqui na terra, é inadequado você querer ter uma experiência com Deus eternamente. Que além de Deus, todos os santos que estarão em comunhão eterna com o Senhor e sua glória, olharão para você e você olhará para eles com antipatia. Eles são radicais, vai lá, ó. Imagina, Jeremias assim, ó, numa mesa tomando chá. Aí chega o Anderson, cara, que viveu na terra como um pastor obstinado no pecado, defraudando o rebanho de Cristo, transou com 100 mulheres ao longo dos seus 50 anos de pastoreio, traiu a fidelidade da igreja, de Jesus. Aí tá lá Jeremias, gente. Tá lá Ezequiel. Estava lendo no meu devocional hoje Ezequiel dizendo, olha, tu foi infiel a Deus e tu buscou os teus deuses como se busca amantes, porque o membro deles era como um cavalo e a ejaculação como de um jumento. E os caras escandalizam, Jack, quando a gente usa a linguagem forte. Ezequiel falou bem assim, olha, tu foi atrás... Ezequiel 16. Vocês vão atrás de experiências com divindades pagãs, como se esses deuses tivessem um membro genital de um cavalo e a ejaculação de um jumento. Aí tá lá Ezequiel, desculpa, sentado, tomando um chá, esperando ser chamado, o anjo chamando a senha, entendeu? Senha 1500, quem é esse? É Ezequiel, entendeu? Aí tá lá, cara, Ezequiel sentado, tomando um chá, esperando ser chamado pelo Senhor, entendeu? O anjo bradar lá o nome de Ezequiel. Aí chega o Anderson, cara, obstinado no pecado, enganou a si mesmo, enganou todo mundo, feriu o rebanho do Senhor. Tá louco? Ezequiel vai olhar assim e vai dizer, o que tu tá fazendo aqui, cara? Não, e uma outra coisa, há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, um pregador, isso não é nem questão de teologia, é uma questão homilética do púlpito, ele estava pregando sobre o inferno, e ele disse assim, se Deus mandar um ímpio para o céu, o tormento para ele é maior do que o inferno. É um ato de misericórdia mandar o ímpio para o inferno. Tanto que o salvo para ir para o céu
vai precisar de ter um corpo glorificado para suportar aquela santidade do local. Então, a santidade da presença de Deus. E se tu botar um ímpio dentro do céu, o tormento para ele é pior do que o do inferno. Porque aquele local lá não é para ele, entendeu? O que a gente vê? Qual é o quadro do inferno em Apocalipse 22? São mentirosos, o que ama e pratica mentira, adúlteros, fornicadores, blasfemadores. Ou seja, vão seguir o curso deles. O C.S. Lewis, no livro O Grande Abismo, cara, o quadro que ele pinta ali é terrível, entendeu? É terrível, é terrível, é terrível. Então, assim, vai haver um tormento físico, eu acredito, porque vai ter uma ressurreição antes, vai ter um tormento mental, vai ter um tormento emocional, vai ter um tormento de memória. Pessoas, a gente está com um pouco mais de 2.000 pessoas aqui nessa live, pessoas lembrarão desse dia. Eu, com todo respeito, cara, aqui eu não estou querendo ser um pregador Alfred Hitchcock, mas eu não acredito que toda essa galera que está vendo a gente aqui vai para o céu, entendeu? Então, eu penso diariamente na minha salvação. Será? Eu duvido em alguns momentos da minha salvação. Eu boto em xeque, eu peso, mas não, eu não estou parecido com Jesus. Sabe? E sou calvinista, né? E eu tenho a minha segurança da minha salvação, só que o John Piper diz, eu preciso deixar que as advertências da Bíblia falem a mim. Eu preciso. Existem advertências da Bíblia e elas precisam falar a mim. Isso que tu falou, Anderson, na questão de homens, de exemplos, eu queria ler para vocês um dado aqui. Prestem atenção. Jonathan Edwards foi um missionário / pastor / filósofo. Ele viveu no século XVIII nos Estados Unidos. Ali não era bem Estados Unidos ainda, eram as 13 colônias, né? Então ele pegou um período bem crítico. Na verdade, todos os homens, homens de Deus os levanta em períodos muito críticos da história. E um instituto americano, no ano de 1900, estudou os 1.400 descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. Tá? Deixa eu ver aqui. Dos 1.400 descendentes, 13 foram administradores de faculdades, 65 foram professores universitários, 100 foram advogados, um reitor de faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos, um reitor de uma faculdade de medicina, 80 foram funcionários públicos, sendo 3 senadores, prefeitos de 3 grandes cidades, governadores de 3 estados, um vice-presidente dos Estados Unidos e um fiscal do Tesouro. Esses descendentes do Edwards escreveram 135 livros, editaram 18 jornais periódicos e muitos haviam ingressado no ministério e mais de 100 missionários e outros integraram conselhos missionários. Jonathan e Sarah Edwards tiveram 11 filhos. Ok? Essa foi a descendência do homem de Deus. Depois eu posso achar aqui, porque tem o dado que ele faz uma comparação com o ateu que ele era contemporâneo do Edwards e ele criticava muito Jonathan Edwards. Muito, atacava muito Edwards. E eles pegaram a descendência desse cara. Então, tu vai ter marginais, tu vai ter presidiários, tu vai ter prostitutas, e tu pega a linha de um homem de Deus e a linha de um ímpio, cara. É uma linha de destruição e é uma linha de santidade. Não é uma linha de perfeição. Mas a vida do justo é marcada. Vou dar um exemplo aqui. Cara, a minha filha, filha de pastor é loucura, né? Ela dança, cara. Ela tem 1 ano e pouquinho, Anderson. E ela fica dançando, mexendo o quadril, né? Eu disse, a guria vai ser dançarina, que vai querendo fazer ministério de dança na igreja. E os caras, e aí, reformado? E aí? Filho é isso mesmo, né? Filho é pra deixar a gente, né? Aí tá. Aí qualquer música, louvor, qualquer coisa que eu boto, a minha filha já começa a dançar. E, cara, a minha esposa faz uma dança, a minha filha repete. A minha esposa dança, pega a minha filha no colo, que a minha esposa é do interior, aqui do Rio Grande do Sul,
pessoal é mais dança, essas danças gaudéria, gaúcha. E ela vai ensinando a minha filha a dançar. Qualquer um que olhar a minha esposa dançando e a minha filha dançando, vai ver uma coisa. A minha filha não dança igual a minha esposa, não dança. Só que todo mundo vai notar uma coisa. A minha filha está imitando a minha esposa. Assim é a santidade. Todo mundo que olhar o Anderson e for honesto, vai dizer, ele não é igual a Jesus, mas vai reconhecer, ele está imitando. É que nem uma criança, cara. O Paul Washer usa o exemplo que o pai dele era cowboy. E ele ia caminhando atrás do pai dele, tentando pisar onde o pai dele pisava, no barro, no inverno americano, cuidando do gado. E todo mundo dizia, não, dá para ver que não é a mesma pessoa que o pai, mas dá para ver que está imitando. Dá para ver que está imitando. Precisa ficar claro na gente. E isso aqui, meu velho, não é um discurso moralista. Não é um moralismo, entendeu? Só que hoje, as pequenas exigências do evangelho, elas viraram loucura, cara. Virou loucura. Então, posso seguir num ponto aqui, Anderson? Manda bronca. Tá, então assim, primeiro de tudo, aqui no que envolve exemplo, e eu vou dizer, aqui em Porto Alegre, nós usamos o termo vila, não é favela. Quando a gente fala assim, eu venho de uma vila, aqui em Porto Alegre é a mesma coisa que favela. Então eu morei em uma vila em Porto Alegre chamada Campo da Tuca. É um local aqui, cara, que os vários nomes do funk, do rap já vieram cantar. É um local assim do tráfico pesado. Eu me criei no meio desses caras quando os meus pais se separaram. Morava num lugar bom. Com 6, 7 anos meus pais se separam e a minha mãe não tem onde morar, não tem o dinheiro que meu pai tinha. Nós fomos morar num lugar muito ruim. Eu morei numa vila, tipo uma favela aqui. Conheci traficantes, vi amigos meus morrendo de infância, me criei ouvindo Racionais. E eu até brinco com o pessoal, né? A gente brinca assim, ó. Eu raspava o cabelo, Anderson, porque eu sou muito branco. E eu brinco assim, todo branco que raspa o cabelo quer ser negão. Todo. Olha o Eminem. O Eminem, na cabeça do Eminem, ele é negão. E eu me lembro, cara, porque na favela, na vila, a brincadeira é assim, para branco, tu é muito branco, para. Já tá fazendo coisa de branco. A zoeira é porque você é branco, né? Tinha até um filme nos anos 80, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Não sei se tu chegou a ver esse filme. Não. É um filme que é uma zoeira, assim. E eu me lembro que eu raspava o cabelo, né? O cabelo tudo raspado. E na minha cabeça, assim, era eu e os caras, né? Mas eu era o alvo da zoeira, né? Mas, bom, pois bem, eu me criei nesse meio, cara, ouvindo Racionais, ouvindo rap, ouvindo era uma vila, cara, uma favela. Eu vi amigos morrendo, cara. Eu vi gente entrando pro mundo do crime. Eu vi igreja agindo nesse meio. Eu vi igreja, cara. Eu me lembro, eu tava no culto, no meio da vila, quando de repente entrou um cara, todo sujo de sangue, todo ferrado. Ele senta no último banco da igreja e o pastor pregando, e o pastor fala, você precisa aceitar Jesus. No final, ele vai para frente receber a oração, chorando. Ele fala, pastor, preciso falar contigo depois do culto. Acaba o culto. Ele diz assim, pastor, eu acabei de fugir do presídio. Sim, eu acabei de fugir. Isso aqui, eu fugi do presídio. Eu morei perto do presídio, aqui em Porto Alegre. Aí ele disse pro pastor assim, o que eu devo fazer? Daí o pastor olha para ele e diz assim, tu aceitou Jesus? Escuta, eu tava lá, eu vi. Aí ele diz assim, sim, Jesus mudou teu coração, rapaz? Sim, então te entrega. Te entrega, eu tenho um pastor que trabalha dentro do presídio e depois que tu sair do presídio, tu vem congregar com a gente. Esse rapaz se entregou, cumpriu a pena, saiu de lá e cantou comigo no coral de jovens da igreja. Tá entendendo? Então, cara, só que tudo isso nós tínhamos exemplos, cara. Exemplos, às vezes, dentro da vida, na questão da graça comum, e exemplos dentro da igreja. Eu vou dizer, eu tive um ótimo exemplo, que foi o meu pai na fé, o Daniel. Mas quando eu olho na Bíblia, cara, a parte que todo mundo foge, deixa eu dizer uma coisa, se tu pula as genealogias, para quem tá vendo essa live aqui, tu não leu a Bíblia. Tu não leu a Bíblia. Genealogia na Bíblia é essa questão
de o pai conhece o seu filho. Toda vez que eu leio uma genealogia, eu fico alegre. Eu vou lendo. Eu sei que ali fulano gerou fulano. E uma coisa, na Bíblia, a genealogia, 99% das vezes, é o homem que gera o filho. Cara, isso é brutal. Na Bíblia, a criança é quase que parida pelo homem. Por quê? Isso não é machismo. Isso puxa para o homem uma responsabilidade. O homem precisa conhecer os seus filhos. O homem precisa estar presente com seus filhos. O homem precisa literalmente gerar os seus filhos. Por isso que a linguagem de gerar o filho é atribuída a Deus Pai, é atribuída aos pastores, como Paulo diz, como dores de parto eu gerei vocês. É o casal ali, só que o homem... na questão hebraica, eu vou falar aqui, o Caio Fábio, ele tem uma frase fenomenal. Ele diz, o pai hebraico é um pai de tetas. É um pai que literalmente... É um pai que quase que amamenta o filho. Ele é um pai apegado. Tu olha Jacó. Quando José morre para Jacó, cara, José tá acabado. É o meu filho, cara. É a minha entranha. É aonde eu vou tocar. Ele vai ir onde eu não vou. Então, genealogia no mundo de hoje, onde os pais não conhecem os filhos, genealogia, primeira lembrança, cara, eu preciso conhecer os meus filhos. E isso não só filhos da carne, dos meus lombos, mas como filhos espirituais também. Então, genealogia, na Bíblia saem as crianças dos lombos dos pais. O pai conhece o filho e o filho sabe de quem ele é filho. Foi gerado pelo fulano. É como se a gente entendesse, cara. Tipo assim, a genealogia, eu amo a masculinidade na Bíblia, porque a masculinidade bíblica, ela pega um homem, ele é bruto, ele tem uma casca dura, Anderson, mas ele tem um interior muito macio. Ele é bruto ao ponto como Jacó diz para José, tu vai ficar com essas terras aqui, porque essa aqui eu ganhei na guerra tal, usando a minha espada. E ele é, ao mesmo tempo, dócil, ao ponto de abraçar os seus filhos, orar pelos seus netos. Ele é carinhoso. Um homem de Deus nos dias de hoje, ele dá vida pelo filho e pela mulher, se for necessário. Mas ele senta na mesinha da filha dele e brinca de tomar chazinho com ela. Ele bota uma tiarinha, coisa que você não vai fazer isso dentro da igreja. Mas ele vai botar uma tiara, que eu tenho um cabeção aqui, né? E eu brinco com a minha filha, cara. Eu boto as coisas dela na minha cabeça, ela tem 1 ano. Ela se mija de rir. Ou seja, se você não é bobo o suficiente para brincar com as bobeiras dos seus filhos, você não é um bom pai. Se alguém não olhar o dia a dia do Anderson, cara, mas que coisa idiota isso que o Anderson tá fazendo, isso faz dele um bom pai. E na igreja. Então, essa questão da genealogia, para mim, é algo muito sério. É algo muito, muito sério. É o homem que vai gerando. E nós precisamos resgatar isso dentro da igreja, cara. Um livro, para mim, que eu gostaria de indicar, não é um livro cristão, mas é o livro Clube da Luta. Eu li ele o ano passado. Cara, o filme, para mim, é um dos melhores filmes. É muito fiel ao livro. E o Tyler Durden vai falar exatamente isso. Nós somos filhos de uma geração órfã. Essa geração, uma geração criada por mulheres. E nós precisamos, pode ver, Anderson, o meu pai não foi um pai presente, só que tu vai buscando exemplos de masculinidade. Eu me lembro, cara, o traficante da época que eu morava, não sei se como é que é aí, mas na minha época, o traficante não queria que as crianças usassem drogas. Hoje isso se perdeu. O traficante ele era uma espécie de um paizão da favela, da vila. Ele não queria. Hoje se perdeu isso. O conceito de pai se perdeu dentro da igreja e se perdeu na cultura. Yeah. Tanto que o termo padre na igreja católica é o pastor da igreja. Ele foi sendo chamado de pai.
E a gente, às vezes, acaba sendo pai de gente mais velha que a gente. Eu não sei se acontece isso contigo também. A gente, quando vê, chega pessoas com 50, 60 anos e dizem para mim, que tenho 37, tu é como um pai para mim. Tu é como um isso pai é para mim. fantástico. Isso é fantástico. Por exemplo, isso é tão real, cara, que por exemplo, eu tô tirando as tatuagens do rosto, né? Fazendo remoção a laser e tal. Dói? Muito. Dói? Dói mais que um abraço do Satanás. Assim, é melhor não, melhor não fazer do que fazer e ter que tirar depois. Às vezes, por uma gratidão, né? Assim, meu progresso de sofisticação, vou colocar assim, se eu pegar uma pedra bruta da rua, com tendência marginal, irmão, assim, ó, se não é o Espírito Santo na minha vida, sangue do Cordeiro, né? Mas o Senhor vai sofisticando, né? O Anderson e tal. E, cara, chegou um ano, e por isso que eu tô tirando, que eu tô envelhecendo e acho excessivo e acho feio pra caramba hoje em dia, de pesada a estética, por duas maneiras. Essa é pesado, e eu não quero envelhecer com isso, acho esteticamente pesado. E a gratidão, cara, a gratidão de ter na minha igreja uma senhorinha de 70 anos me chamando de Senhor. Nossa. E há 4 anos atrás, Jack, o nosso presbitério era formado só por militares. Imagina isso, cara. Um cara com tendência marginal, aparência de marginal, ouve rap, vai para reunião de presbitério e tá lá com 50 anos de idade, o major da polícia me chamando de Senhor. Ô, pastor, vai lá no quartel me visitar. Aí o major sai na recepção e fala: uai, cara, ficou dando chá de cadeira no meu pastor? Não, ele não chegou, não. Aqui, velho, meu pastor. Ô, louco, que o cara tava esperando o tiozinho de terno, né, velho? Aí tá lá o cara com a cara tatuada. O poder, cara, da referência é muito grande. Imagina, o cara não se identifica em nada com a minha interpretação da vida e da cultura. Minha cultura a cultura dele como militar totalmente outra. O cara vence todos esses bloqueios e estereótipos para reconhecer, na época, num cara de 34 anos, 33 anos, a paternidade que talvez o cara nunca teve. Então, o poder da referência bíblica, cara, é muito forte, muito grande. E uma coisa que, falando, por isso que usar isso para benefício próprio é diabólico, cara. Sim. Eu vou contar um caso de um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas eu estava numa reunião de pastores e ele contou isso chorando. Ele disse assim, no último aniversário, no meu aniversário, ele é um homem já idoso, um pastor bem famoso no Brasil. Ele contou que os diáconos se reuniram, isso foi em 2008, mais ou menos. E na época, a caminhonete dos sonhos era Pajero, né? E os diáconos da igreja, uma mega igreja no Brasil, se reuniram e compraram uma Pajero para ele. Aí no aniversário estava toda a igreja, milhares de pessoas, e de repente entra aquela Pajero com uma fita em cima, e a Pajero entra, e o cara, e ele assim, o que é isso, cara? Né? Aí os diáconos chorando, um diácono assume o microfone e diz assim, pastor, isso aqui é um presente para o senhor, mas eu quero relatar por que eu ajudei a comprar esse presente. Escuta, ele diz assim, no dia tal, às 8, 9 horas da manhã, o senhor estava no seu gabinete. A minha filha estava vivendo como prostituta aqui na cidade. Prostituta. E ela, depois de uma noite de se prostituir, se drogar, estar bêbada, ela foi e entrou no seu gabinete para falar com o senhor. Estava só ela e o senhor. Ela estava seminua. O senhor podia ter abusado dela. O senhor podia ter abusado. O senhor podia ter tirado algum benefício próprio. Quando o senhor olhou a minha filha, o senhor começou a chorar. O senhor, na mesma hora, tirou o casaco e cobriu ela. E disse, minha filha, porque esse pastor... Cara, me arrepio falando. Esse pastor apresentou ela quando ela era um bebê, batizou quando ela era criança, cuidou ela na igreja e ela saiu na adolescência.
E quando o pastor olhou ela, olhou como pai. Não olhou como um malandro. Ele estava sozinho ali, Anderson. A garota estava bêbada, Anderson. A garota estava bêbada. Tá entendendo? Cara, cara, quando ele disse isso, milhares de pessoas chorando, o pastor chorando, a moça voltou para a igreja, tá toda a igreja chorando. É assim, pastor, isso aqui é o mínimo. O senhor às vezes está dirigindo o carro 2 da madrugada. O senhor precisa de um carro que não lhe deixe na mão, no meio de uma estrada, aqui durante a... O senhor precisa de um carro que seja pau-ferro. O senhor não pode ficar na mão. Então, cara, deixa eu dizer assim, ó, paternidade, velho, tipo, é olhar como pai. Olhar como pai. E depois que tu é pai mesmo, cara, tu vai ter noção assim, velho, isso não é brincadeira, cara. Isso não é brincadeira, sabe? É tu querer olhar as mulheres dos outros como tu quer que olhe a tua filha, meu. Yeah. Como tu quer que tu olhe a tua filha, rapaz? Essa ânsia, existe uma ânsia muito grande. Eu vejo hoje, com todo respeito, não tem. Na verdade, nós somos jovens. Eu tenho 37 anos. Quantos anos tu tá, Anderson? Tô indo pros 40. 30 e poucos. Ou seja, pro pastorado a gente é jovem. 40 anos é jovem. O que eu quero dizer é assim, só que nós precisamos encarnar uma mentalidade paternal. E os homens, eles encarnavam isso muito cedo. Muito cedo. Tem uma série, cara, da Netflix, The Ranch. Eu tive que parar de ver a série porque tinha umas bobagens no meio. Mas tem um diálogo do cara com o filho dele. O filho dele é o Ashton Kutcher. E o filho dele era jogador de futebol americano, voltou pro rancho, não conseguiu jogar futebol. O pai dele é um veterano de guerra. O pai dele se vira para ele e diz assim, meu filho, com 20 anos de idade, eu já tinha ido ao Vietnã, tinha lutado, visto amigos meus morrerem, já tinha voltado para cá, estava casado, era pai e estava assumindo o rancho do teu avô que estava morrendo. Tu tem mais de 30 anos e tu não sabe o que tu quer da tua vida. Cara, uma série de comédia. Eu olhei aquilo assim e disse, velho, Deus tá falando aqui, velho. Deus tá falando. Então, se tu tá vendo essa live, tá olhando aqui, o pastor Anderson e eu conversando, você precisa andar com homens de Deus, com boas referências. A masculinidade, ela é geracional, mas ela também é imitável. Olha, nós vivemos um mundo que todo mundo quer ser original. Todo mundo. Por exemplo, ninguém tem coragem de dizer o que tu está falando, Anderson. Pô, me arrependi disso aqui, quero tirar. Ninguém. Hoje em dia nós vivemos um mundo de originais. Todo mundo é original. É como dizia o John Bunyan. Isso aqui é a feira das vaidades. Agora, olhando tudo isso, a Bíblia não me chama a ser original. A Bíblia me chama a ser uma imitação. Em primeiro lugar, imitação de Jesus. Em segundo lugar, imitação de quem imita Jesus. Paulo, como disse o pastor Anderson, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu vejo Jesus do Anderson. E Jesus do Anderson é assim. Então eu quero ser assim. Vou contar um caso aqui. Cara, eu me lembro. Eu estou trabalhando uma vez. Meu jeitão é consequência de várias coisas que eu vivi. E um dia eu era vigilante, trabalhava armado no banco. E eu tô dentro do banco quando de repente um dos vigilantes, tá lá do outro lado, dentro de uma salinha dos vigilantes, na Caixa Econômica Federal. Ele abriu uma revista pornô, ninguém via ele, só da onde eu tava. E aí, pastor? Me chamou assim, sabe? Eu nem era pastor na época. Eles me chamavam de pastor, me chamavam de padre. Aqui, aí você é uma mulher ali, né? Aí eu vi aquilo me oprimindo, eu fiquei quieto, o que eu falo? Eu tô ali. Quando, de repente, passou 2 semanas, um jovem de uma igreja aqui de Porto Alegre foi trabalhar com a gente lá. Quando esse cara abriu essa revista de mulher pelada, essa revista pornográfica, esse jovem, no meio da agência, no horário bancário, agência lotada,
esse jovem deu um grito e disse: "Oh, fecha isso daí, seu filho do diabo!" Assim, cara. E daí ele apontou para o gerente e disse assim: "Olha lá, o que o vigilante está mostrando? Isso aqui é um banco de família. Isso aqui é um banco federal." E, cara, ele começou a cagar na cabeça do cara. E quando eu ouvi aquilo, eu disse: cara, a santidade desse garoto não foi oprimida pelo mundanismo do ímpio, cara. Às vezes, eu não sabia como sair de uma situação. Aquele dia girou uma chave. Se eu permitir, o mundanismo vai me oprimir. E a santidade em mim tem que ser muito mais forte do que isso. E eu nunca mais vou ficar calado diante disso. Nunca mais. E nunca mais fiquei. E ele era um moleque, meu. Ele era um guri. Mas com uma posição masculina diante da maldade. Agora, nós estamos dentro da igreja, cara. A gente vive dentro da igreja. E nós estamos sendo tolerantes, cara, pelo amor de Deus. E aqui não é para dar paulada em ninguém, querer esmagar ninguém. Muito longe disso. Só que é inadmissível, cara, que as nossas igrejas nós tenhamos que ter um medo, porque senão o pastor vai comer a tua esposa. Isso é inadmissível. O meu problema com o pastor tem que ser, pô, ele não leu o livro que a gente combinou de ler esse mês. Ou, pô, chegou atrasado para uma reunião de presbitério. Pô, tem que ser esse nível. Agora, se a minha preocupação com o pastor é com medo, se ele vai comer ou não a mulher do fulano, não dá. Não dá. Em um presídio, em visita, tu nem olha pro lado, velho. Tu fica com a cabeça baixa. Tu nem olha a mulher do... Cara, pelo amor de Deus. Agora, a grande pergunta é, defende esse tipo de coisa? Tu deixaria tua esposa sozinha com esse pastor? Em uma sala sendo aconselhada? É óbvio que eu não defendo aconselhamento sozinho. Sempre quando eu aconselho mulher, eu tô com a minha esposa. Mas só fazendo um exercício mental aqui. Quem diz assim, poxa, o Anderson é muito radical. Vamos lá. O Leonardo Ravanhil diz um negócio muito interessante. Ele diz assim, as pessoas me acusam de levar o evangelho muito a sério. Será que no dia que eu morrer, Jesus vai chegar para mim e vai dizer, Ravanhil, eu tenho algo contra ti. O que, Senhor? Tu me levou muito a sério. Tu tá entendendo? Mas o contrário vai ser verdade, né? Exato. A gente está dizendo assim, ó, nós temos que desenhar. Pastor, não pode comer as mulheres da igreja. Não pode, tá, pastor? Não, a gente chegou um período de falar o óbvio. E tem pessoas que dizem, não, vocês não têm amor. Putz grila, rapaz. Como, cara? Como, cara? Isso tem que ferver. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filhinha, cara. Eu tenho uma esposa. Pelo amor de Jesus. Se isso não ferve a gente... E nós precisamos, jovens, homens que estão aqui. Ontem a gente falou sobre pornografia. E isso é seríssimo. A pornografia tirou da mentalidade da gente até a noção de julgar as coisas. É. Tirou. Não, a minha esposa ontem, cara, eu falei bem assim, ô louco, foi tomada pelo Espírito. Cara, cheguei, numa tarde ela escreveu quase um livro, cara, como mulher sobre essa perspectiva de assédio, de abuso e do pastoreio, né? E ela vai começar a falar, a expor, a fazer essas reflexões nas redes sociais. Justamente disso, cara. Pastor é pai, igreja é lugar de segurança, nós somos irmãos. A única permissão que eu tenho para olhar para uma filha de Deus é se eu estiver casado com ela. Exato. Fora isso, eu tenho que tremer diante da possibilidade, cara. Exato. Cara, eu tive em Brasília aí
E tive num bate-papo e um brother disse uma coisa que eu achei fenomenal. Ele disse assim, ó. Ei, parem. Quando um pastor, ele dorme com uma mulher da igreja, ainda que foi consensual. Em alguns momentos isso também é constituído de abuso de autoridade. Porque ele só fez isso por causa do cargo dele. Ou seja, não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Entendeu? O Spurgeon dizia, um homem, ele só pode voltar para o pastorado no momento que o seu arrependimento falar tão alto quanto o seu pecado. Ninguém está impedindo as pessoas de ir para o céu. A gente não está falando de salvação. A gente está falando de ministério, cara. E nós precisamos. Isso aqui precisa entrar na cabeça da igreja brasileira. Os melhores homens da igreja precisam estar no ministério. E se alguém acha que não existe um melhor do que o outro, é porque não leu o que Deus disse para Samuel. Eu rejeitei Saul e escolhi Davi, que é melhor do que tu. Existem homens melhores, sim. Enfim, não sei se vai cair a live daqui a pouco aí. Acho que daqui a alguns minutinhos. Ah, cara, eu não sei se é a profecia reversa, aspas, do Senhor Jesus, né, cara? O amor de quase todos se esfriarão, e é quase uma equação total, né? Então, quase todos não é 50%. Então, quando essa palavra de Jesus se cumpre, que tipo de sociedade e igreja nós teremos? Mas sempre precisa haver resistência. É antibíblico, de alguma maneira, nós acharmos que a igreja existe para transformar o mundo. Não, quem consuma a obra é Cristo Jesus. Mas eu também não posso ficar em berço esplêndido de que onde há uma igreja local, um pastor bíblico, um povo bíblico, o testemunho do remanescente não possa ser produzido. Resistência. Exato. Falei isso para minha esposa ontem. Às vezes, Deus não fala para transformar, mas para dizer que disse. Exatamente. Para testemunhar no dia do seu juízo contra nós. Ó, senta aqui, deixa eu falar para você. Jack falou e você não quis ouvir. Não lembra daquela história que Jesus falou? Um homem na eternidade, o outro em sofrimento eterno, dizendo, pede para ele molhar, olha só, pede para ele molhar o dedo. Deixa eu voltar para falar para os meus parentes. O que Jesus Cristo disse? Eles têm as escrituras e têm os profetas, e nem que um morto volte. Para evangelizá-los, eles vão ouvir. Exato. Então é resistência, cara. É por isso que eu falo, onde há um homem, existe fronteira, resistência. Onde há um homem bíblico, há resistência. Um homem bíblico morre de pé. É ele contra o mundo. Eu tô começando uma série aqui, cara. Vou terminar hoje. Voltou. Faltando uma então, o que eu estava falando? Cara, faltou escrever e produzir algo, cara. Os profetas contra o mundo. Então, sempre foi uma mensagem a partir do coração de Deus para o pessoal dos profetas, antipática a toda a nação de Israel. Então, é um testemunho de resistência. É Deus falar para Jeremias, vai lá, profetiza ao povo e eles não vão te ouvir. Como assim, cara? Deus te dá um ministério, mas dizendo ele vai ser mal sucedido. No aspecto quantitativo, né? Cara, o Dietrich Bonhoeffer fala algo, cara, extremamente paradoxal. Ele fala, nem sempre o resultado do evangelho é o sucesso. Poderemos ser mal sucedidos, mas mesmo assim estarmos no caminho certo. Exatamente. E, cara, e tu já notou uma coisa, que a profecia, ela é quase sempre o óbvio. Né? Cara, o que tu tá falando, Anderson? Tu tá falando o óbvio. O óbvio que se esqueceu, cara. A gente tem que falar o óbvio para as pessoas, entendeu? É exatamente isso, sabe? O óbvio. E quando tu para olhar o estado hoje da igreja, está faltando literalmente homens que não apenas encabecem, mas também inspirem. Eu me lembro, cara,
quando eu olhava o meu pai na fé pregando, 98, 99, aquele cara era o herói para mim. Ele ainda é. Hoje eu conheci outros heróis. Mas eu me lembro até o que passava no meu coração. Ele usava, Anderson. Traz a garrafa, papai. De café. Ele usava, eu me lembro, uma Bíblia, edição contemporânea. Eu queria ter uma Bíblia igual. Ele marcava, ele não sublinhava, ele marcava os versículos, rodeando os versículos, eu fazia igual. Ele usava terno e por baixo da calça social uma bota de cowboy. Eu usava igual. Ou seja, era uma referência, cara. Uma referência. Não apenas espiritual, mas era uma referência inspiracional. Cara, e homens buscam isso. Tu pode ter certeza. O que é isso, cara? Que xícara é essa aí? Muito bom, cara. Muito bom. Ó, pessoal, todos os conteúdos estão sendo salvos, sim. No final, a gente vai arrumar um meio de compartilhar tudo isso com vocês. Jack, topa transformar todo esse bate-papo num livro no final? Tamo dentro. Tô dentro. Bora. Bora. Fechou. Pessoal, faz o seguinte, ó, baixa o aplicativo Telegram e procura lá o grupo Resista Seu Bosta. É o nosso grupo, já tem quase 5.000 pessoas. Graças a Deus é o feedback de que vocês concordam que tudo que a gente está fazendo é de maneira séria e em amor. A gente não quer causar, não quer lacrar, não quer impressionar ninguém. Mas como o Jack fez no vídeo chamada dele. Você já ouviu os pregadores ursinhos carinhosos demais, que às vezes mentiram para você na teologia do bem-estar, na teologia coach. Não. A gente está aqui para botar o dedo na ferida. E assim como os profetas foram diretos e duros, a gente acredita que nem o amor romântico, nem a terapia vai transformar esses homens. Aí, sei lá, que linguagem forte, resista, seu bosta. Falamos ontem. É porque você não convenceu com a namorada, a noiva, a esposa ou o pastor de um homem bosta. Mas nem tudo está perdido, porque o adubo é construído a partir do esterco. O cara só tem que tomar uma decisão. Vai ficar caído para sempre ou vai tomar uma decisão para sair desse lugar de queda aí? Eu falei ontem, segui falando ontem sobre pornografia nas redes, e eu falei sobre a questão que o crescente número de buscas nas redes sociais nos sites de pornografia por pornografia com incesto. Então, esse grupo que eu sigo, feminista, eles lançaram os termos mais buscados. Então, vinha papai, a mamãe não mexe aí, titio, não sei o quê, sempre mostrando o homem tendo uma relação sexual ou com a sua sobrinha, ou com a sua filha, ou com a sua enteada. E eu coloquei assim, se o teu marido vê pornografia, ele é um homem perigoso. Você tem que discriminar. O que é discriminar? Nós temos que, de vez em quando, discriminar as coisas. Isso é bom, isso é ruim. Isso serve, isso não serve. Cara, e teve homens indignados, dizendo que eu estava criando um problema. Nesse meio tempo, a quantidade de mulheres mandando mensagem para mim, dizendo o que o senhor falou é verdade. Uma disse o seguinte, olha isso aqui. Ela contou que quando ela era criança, deu uma matéria sobre pedofilia. O pai dela estava vendo, um maldito, e ele disse assim, eu não sou contra isso. É melhor o gato comer em casa do que os ratos comer na rua. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, velho. E ela contou que a mãe dela surtou quando ouviu isso. Cara, o crescente número de... A Damares, que está no governo, falou. Essa mulher é uma santa, Anderson. Ela disse, crescente números a estupro de crianças. Os miseráveis, eles veem um órgão genital, cara, de um bebê, e eles querem penetrar a criança, cara. São os malditos, cara. Porque, olha só, aí essa abordagem terapêutica sem a cruz, querem dar terapia sem a cruz, irmão. Querem dar consolo sem a jornada, querem dar o trono sem a cruz.
aí quer criar a narrativa de que um pedófilo é uma questão de patologia. Irmão, se fosse assim, a condenação eterna seria para o pecado e não para o pecador. Exatamente. Exatamente. Que conversa, cara, olha só, não tem vítima, Deus, cara, nem no céu, nem no inferno. A ira de não Deus, tem, cara. A ira de Deus ela é voltada tanto para o pecado quanto para o pecador, porque tu não consegue desassociar uma coisa da outra. Sim, na verdade, pecado não é só o que eu faço, é o que eu sou. Sim. Pecado não tem, tá entranhado. Então, cara, a gente tá, eu falei para minha esposa ontem, quem tu vê falando para cuidar os filhos e as filhas de pais que veem pornografia? Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando isso. Ninguém. E eu digo assim, quantas coisas estão ocorrendo que a gente não sabe? E, cara, eu vou dizer, tipo, tu fala, namoro, marcou casamento, o cara viciado em pornografia, eu falei, moça que tá me vendo, desmarca o casamento. Esse cara não lidera, ele não lidera o pau dele, ele não lidera a calça dele, ele não lidera o cinto, o zíper da calça dele, ele não vai poder te liberar. E isso não é uma falta de amor. Eu quero dizer uma coisa para os homens que estão me vendo aqui. Cara, quem anda comigo sabe, eu choro com os homens, eu tô junto, eu sou carinhoso, eu não tenho problema nenhum de dizer para homem, eu te amo, meu irmão, eu te amo, tá bom? Eu tô junto, tô andando, tô atento, tô emprestando o ombro, a carinho, a parceria no evangelho, a abraço. Só que, cara, não é só isso o evangelho. O evangelho, antes de trazer a boa nova, eu preciso da má notícia. Antes de apresentar o Novo Testamento, eu preciso passar pelo Antigo, fazendo uma comparação bem esdrúxula, bem esticada aqui. Antes de apresentar a graça, eu preciso apresentar a condenação. O evangelho, só é boa notícia para aquele que está perdido, para aquele que está indo para o inferno. E, cara, a nossa geração não entende isso. E isso, eu não sei, cara, eu vou ter uma úlcera uma hora dessa. Então, ó, eu lembrei, você falando, a gente passou por uma situação uns 4 meses atrás, até liguei pro Jack para me aconselhar. Cara, pastor é pai, igreja é lá, igreja é lugar de segurança. Conduzir o cara em Mateus 18. Vai até teu irmão, não ouve, vai com 2, não ouve, expõe para a igreja. Sobre a possibilidade de assédio sexual com menor de idade. E o cara não foi convencido pelas Sagradas Escrituras e nem pelo processo de racionalidade do pecado. É pecado. Não tem erro, não tem brincadeira. Ah, foi brincadeira. Não, não tem brincadeira. Não tem brincadeira. E, cara, denunciamos. Eu falei pro cara, se você tiver arrependido, cara, você tem pastor preso, mas você tem. Vou ficar pelado na revista policial. E você tem pastor preso na cadeia. Assume o teu boleto, assume tua responsabilidade. Então não tem essa conversa de tratar algo tão drástico jogando a realidade para debaixo do tapete. Não. A igreja, ao ser conduzida por homens de verdade, sejam eles pastores ou apenas discípulos, precisa ser conduzido pela verdade. E ao vivermos pela verdade, a gente chama as coisas pelo nome. Pecado é pecado. O cara foi infiel num contrato. Ok. O cara consumiu pornografia. Isso é pecado. Se for pedofilia, é crime. Então, o cara consumir pornografia não é crime. Mas aquilo que a lei afirmar que é crime, irmão, não temos como tratar de maneira terapêutica, com abordagem que é pecado, que o irmão é ninfomaníaco e a gente tem que mandar ele para o psicólogo. Não, irmão. O que é pecado, nem todo pecado é crime. Mas tudo aquilo que a lei afirma ser crime, a igreja não pode tratar a panos quentes, como se fosse pecado. E para que isso aconteça, a gente precisa
de homens. Aí vem a narrativa que Paulo falou, não tem ninguém espiritual entre vocês para não levar a causa ao tribunal humano. Não, não se trata da abordagem do pecado. Ali é o irmão que vendeu uma bicicleta para o outro, um terreno para o outro. E Exato. um foi infiel no contrato com o outro. Exato. É uma coisa que poderiam... Que quando tu chega num juiz, o juiz olha para ti e diz assim, vocês querem fazer um acordo? Yeah. Né? Porque existem coisas que, mesmo que tu não leve, o Ministério Público puxa para si. Por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente. Se ela... Houve o abuso... Ela não tem mais como tirar isso. Assassinato. Ah, porque matou o fulano, eu não vou dar queixa. O Ministério Público pega, não tem como não. Agora, existem coisas que o Paulo está dizendo ali, são os crimes que envolvem acordo. Eu posso perdoar uma dívida de um valor ali, dessa bicicleta. É nesse contexto. Não é que o cara agora vai pegar e vai passar o rodo dentro da igreja e a gente não vai falar nada. Olha aqui, só para... Já te passo a palavra. Uma igreja fenomenal nos Estados Unidos, o pastor J.C. Mahaney, tá? Cara, ele quase que acabou a igreja. Por quê? Ele pegava os abusadores, eles choravam e todo abusador chora. Todo abusador chora. O Spurgeon dizia o seguinte, por que você se impressiona com as lágrimas dos pecadores? Pecadores choram. Então, a questão não é lágrimas. A questão é transformação. Existe misericórdia. Não é que não existe. 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 Ela tem. Só que o João Batista disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Um fruto demora. Vamos esperar. Assim como eu não posso julgar o cara e dizer ele é um ímpio, eu também não posso julgar ele e dizer é cristão. Vamos esperar. Voltando. A igreja do J.C. Mahaney, nos Estados Unidos, os caras batiam nas mulheres, estupravam as meninas, as suas filhas. No aconselhamento pastoral, eles choravam, pediam perdão. E o J.C. Mahaney devolvia as crianças, o abusador para a família. 1 em cada 10 era transformado. Mas o cara devolvia monstros para casa. E agora a mulher já não pedia mais ajuda do pastor, porque sabia que ele não ia chamar a polícia. O meu herói, o teu herói também, o Mark Driscoll, ele conta 2 testemunhos. E os caras falam assim, porque o Driscoll, tu fica te inspirando no Driscoll. Eu disse, mas vou me inspirar em ti, ô chupeta de baleia. Eu vou me inspirar em ti. Tu com essa cara de ego aí. Eu vou me inspirar em alguém que é homem de Deus. Aí o Driscoll conta no livro dele que ele tinha um pastor, né? Que ele começou, o primeiro exemplo de virilidade foi um pastor que um cara na igreja que ele servia largou a mulher e ficou com uma outra mulher da igreja. E um dia eles estão no culto. O cara com a nova mulher, abraçado, sentado no banco da igreja, e a mulher dele, a esposa dele, sentada 2 fileiras atrás, com 3 filhos. Quando entrou o marido dela, que largou ela com a nova mulher, a mulher se levantou chorando e saiu chorando. O Driscoll conta que ele era jovem, ele saiu correndo atrás dela e disse, o que foi, irmã? E ela disse, eu não posso ficar aqui dentro. Daí ela contou o que aconteceu, ele chamou o pastor. Um pastor, um homem idoso, chegou, olhou para ela chorando, com as crianças, vai lá e chama o marido dela. Chamou o marido dela e disse, estou te dando uma chance. Largue essa tua amante agora e volta para tua casa arrependido. Tu vai ser disciplinado e nós vamos cuidar de você. O cara disse, não vou voltar. Aí o pastor botou a mão no peito dele e disse assim, então nunca mais pisa os pés aqui. Ou seja, ele ficou do lado da vítima, cara. É isso. Ele cara. ficou do lado da vítima, velho. Como é que tu vai deixar os dois ali dentro? Cara, igreja, eu não sei vocês, cara, o que vocês pensam? Eu já expulsei, cara, da Vintage. Vai ir para 7 anos a nossa igreja. Eu já expulsei umas 10 pessoas. Esse ano, há um mês atrás, eu expulsei um rapaz. Expulsei ele. Chamei... Não, foram 2. Nos últimos 2 meses, eu tive que expulsar 2 caras. Tá? Foi punk. Eu disse para os diáconos,
esse fulano aqui não entra mais aqui. Se ele chegar na porta, bota a mão no peito dele e ele não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Enquanto ele não mudar a postura, se ele quiser conversar, tá arrependido, nessa postura ele não entra mais aqui. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Para entrar num bordel, na merda de um bordel, o cara tem que pegar e cumprir algumas regras. Para entrar na porcaria de um estádio. Eu sou gremista, Anderson, mas eu fico às vezes indignado com a idolatria dentro dos estádios. Eu fui no jogo do Grêmio, pomba, tu é flamenguista. O Grêmio tomou de 5-0, cara. E os caras estão no outro jogo cantando: Grêmio, te dou minha vida por um mundial. Os caras estão dando a vida. Aí eu disse assim, não, igreja na casa da mãe Joana, rapaz. Igreja não é público. Nós abrimos ao público. Mas a igreja não é algo público. Sim. Tem ordem, rapaz. Sim. Tem ordem. Tem ordem. E Deus, cara, mas e aí? Cara, nossa igreja tem homem armado, sim. Sim, tem homem com arma, sim. Para proteger o rebanho. Se o cara pegar... Eu peguei só. Nós temos que cuidar das crianças. Então, cara, tem um homem que vai matar se um cara tentar entrar na parte das crianças. Ele vai matar. Ele vai matar. Neemias colocou homens com armas guardando a cidade. Com uma mão eles trabalhavam, com uma colher de pedreiro, e com a outra eles tinham uma espada. Yeah. Cara, as pessoas perderam. Aí as pessoas vêm assim, olha só. Ai, mas no primeiro século a igreja não resistiu ao Império Romano. Pomba, mas ninguém conseguia resistir ao Império Romano, cara. Quando o Império Romano vinha, tu te entrega. Entendeu? Aí os caras vêm assim, 16 homens agora com uma arma, apontam a arma na minha cabeça. O que eu vou fazer, Anderson? Eu vou morrer por Jesus? Eu vou me entregar? Agora, se eu tenho como me defender, eu vou defender. As pessoas, o pacifismo deixa as pessoas burras, Yeah. Olha só, cara, você falou do C.J. Mahoney. Quando você me falou isso, eu fui atrás. Não sei se você ficou sabendo, Matt Chandler também se deu mal. Então, olha só, Matt Chandler e C.J. Mahoney são pastores reformados. Referências para nós, vários livros dos caras por aí. Por exemplo, Humildade, do C.J. Mahoney, um dos livros mais brutais que você vai ler. Cara, o C.J. Mahoney e mais o seu presbitério, cara, eles tinham uma arrecadação, Jack. Eu fui atrás, traduzi lá o artigo. Eles tinham uma arrecadação. Estados Unidos leva a sério, cara. Brasil. Quando eu falo isso, vocês acham que eu estou perseguindo a igreja brasileira. A igreja brasileira não está pronta para um avivamento, porque o caráter pastoral... Eu não estou dizendo que não existem pastores com caráter. Eu estou dizendo que o caráter pastoral da nação não está preparado para um avivamento, porque não tem avivamento com iniquidade, irmão. Exato. Então, olha só, C.J. Mahoney e todo o seu presbitério está respondendo a um processo coletivo. Mais de 20 vítimas por mais de 20 anos com assédios, estupros e violências cometidas contra mulheres e crianças. Vai atrás. E o C.J. Mahoney nunca estuprou ninguém. Sim. Olha só como os Estados Unidos é sério. O cara nunca estuprou, mas saber e não agir... Olha como lá a lei é séria, irmão. Funciona, diferente daqui. Entendeu? E tá lá, cara, uma arrecadação mensal numa igreja linda de 8 milhões. Caiu para 1,5 milhão. Você vê, a debandada saiu, cara, muito membro. A igreja, sei lá, tinha 8 mil membros, saiu 5 mil membros. A Matt Chandler, da mesma maneira, cara, ele num sermão, pregando no domingo, falou bem assim, se você foi vítima de violência, a sua igreja está com você. Na hora, uma garota e a família estavam sentada lá. E, cara, começaram a chorar porque tinham procurado ele meses depois de um abuso dentro da igreja por uma liderança. Aí a família se indignou e fez o processo. Quando fez o processo, apareceram outros casos. Então, se você é pastor e líder cristão, está ouvindo a gente aqui pela manhã, deixa eu te falar um negócio, cara. Jack, o politicamente correto, se a gente agir, o politicamente correto vai dizer, ai meu Deus, que radicalidade. Se a gente não agir, esse mesmo politicamente correto vai dizer que a gente omitiu diante de crimes. Então, pastor, tenha culhão. Um amigo meu de Goiânia fala muito isso. Pastor tem que ter unção e culhão. Se tiver só culhão, fica carnal. Se tiver só unção, fica idiota. Tem que ter unção e culhão.
Dependência de Deus, mas coragem para agir. Você tem que decidir o menor dano. Se você agir, você vai ser impopular. A opinião pública vai massacrar você. Mas você vai ter que pagar um BO na eternidade. E outra... Porque, assim, ó, eu falei isso ontem. Eu não quero, Jack, não sei se tu quer, eu não quero chegar na eternidade, cara, e os anjos de cabeça baixa, assim, ó, dizendo, só a graça de Deus para ter salvo um Zé Ruela desse, cara. Não, eu não quero, cara. Eu não quero chegar no céu por tolerância, assim, ó, entendeu? Escorregando aos 49 do segundo tempo. Eu quero chegar no céu, assim, ó. O escritor de Hebreus, que Calvino diz que é o apóstolo Paulo, diz que o Senhor concluiu sua obra e se assentou à destra da majestade de Deus. Mas Filipe, cara, na sua visão em Atos dos Apóstolos, diz que o Filho do Homem estava em pé à destra da majestade. Agora, deixa eu ser romântico, deixa eu ser poético. Assim, ó, é o filho pedindo licença ao pai, dizendo, deixa eu vibrar igual um gol do Mengão aqui. Olha que orgulho, olha que cara, olha que honra. O cara está sendo massacrado pelos seus inimigos e está adorando e perdoando seus ofensores. Um homem. Então, na minha poesia, eu interpreto que Jesus se levantou em honra. Um homem na terra. Um homem semelhante a mim. Um homem que tem o meu caráter. Então, se você é pastor, você precisa decidir se você vai agradar a Deus ou os homens. Você pode não agir e ser louvado pelos homens aqui e não vai ser louvado pelos céus na eternidade. Ou você pode se tornar impopular aqui. Falei isso ontem. Louvamos profetas, apóstolos e reformadores depois de mortos. Mas se os profetas, os apóstolos e os reformadores estivessem no século XXI, a igreja do século XXI seria inimiga deles. Muitas igrejas que falam no Jonathan Edwards, se o Jonathan Edwards estivesse vivo e pregasse o que ele pregava, essas igrejas colocariam o Jonathan Edwards para sentar ou até expulsariam o Jonathan Edwards de novo. Sabe? Cara, vamos embora que aqui tem que fazer almoço. Foi muito bom, Jack. Obrigado, irmão, por tudo. Tamo junto. Pessoal, amanhã cedo, às 10 horas, a gente está de volta. Entra no grupo do Telegram. Lá a gente está colocando todo o conteúdo. O Jack colocando muito conteúdo diário. Lá a gente faz a indicação dos livros. Pediram para eu indicar alguns. Vou indicar aqui de novo. E lá a gente dá um link para você fazer parte também do nosso clube de leitura, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Peraí, só uma Vale, duas. Enquanto isso, eu vou indicando aqui, ó. Sexo e a Supremacia de Cristo, de John Piper. Esse livro transformou minha vida, do Wayne Grudem, Famílias Fortes, Igrejas Fortes. É pleno, abrange todos os assuntos, inclusive até como a igreja e os pais tratarem a questão da homossexualidade. É um livro violento, violento, violento. A Donald Dredd foi um dos primeiros caras, assim, recentes, anos 80, 90 para cá, que começou a falar de masculinidade bíblica, Coração Selvagem, um livro extraordinário. Esse livro aqui foi o Jack que me deu de presente, violento, a gente está comprando ele pela Fiel também para mandar pelo nosso clube de leitura lá, um box mensal, onde você recebe de 2 a 3 livros na sua casa. E a gente acabou de fazer uma parceria com a Fiel e vamos começar a enviar os livros da Fiel. clubeigrejaDoFuturo.com.br. Esse livro aqui também mudou minha vida, de Richard Baxter, o Manual Pastoral de Discipulado, ensinando obreiros no início do ministério, violento. E esse aqui, irmão, é para chorar da primeira página até a última. Quem é seu pai agora? Olha que dramático. A criança e o pai é uma silhueta. Doug Stringer, a Universidade da Família, UDF, Mulher Única, Homem ao Máximo. Esse livro aqui é violento. Quem é seu pai agora? Fala aí, Jack. Então, eu vou indicar um livro, depois eu vou gravar um vídeo, vou largar lá no Telegram também. Mas esse livro aqui, ó, vai aparecer virado aí, mas é O Marido Federal, do Douglas Wilson, tá? O Douglas Wilson tem uma série, depois eu vou mostrar para vocês, mas eu vou só falar uma partezinha desse livro. Douglas Wilson diz que a razão, no Antigo Testamento, quando uma menina perdia a virgindade com um homem casado, o homem casado
tirava a virgindade da menina. O homem casado, ele era apedrejado nas portas da cidade. E a menina era apedrejada na frente da casa do pai. Deus estava dizendo que a responsabilidade de guardar a virgindade da menina é do pai. E o pai não guardou. E por isso a filha está morrendo na tua frente. A responsabilidade dos nossos filhos é nossa. É nossa. É nossa. Precisamos estar atentos, e não apenas os nossos filhos da carne, mas os filhos espirituais também. É isso. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradeço pela vida do Jack, a amizade, coração pastoral, Senhor, não só pela igreja local que ele pastoreia, mas pelo rebanho nacional da tua igreja no Brasil, Senhor. Te agradecemos por cada pessoa que nos ouviu, cada irmão, cada irmã, que esse conteúdo, Senhor, produzido nesses dias possa edificar, transformar, enviar os teus filhos no temor da tua vontade, Senhor. Guarda-nos do maligno, nos dá a coragem para sermos e fazermos o que o Senhor espera de nós, Senhor. Continue a nos conduzir, continue a nos abençoar e abençoe todos aqueles que participaram, Senhor, desse culto matinal. Todos os lares aqui representados sejam abençoados, Senhor, pela tua presença e pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Beijo. Beijão, fica com Jesus. Falou. Tamo junto.